Seu e da tua filha, no nome de Jesus Cristo. E oramos, meu Deus, para que ela flua poderosamente e esta palavra penetre dentro do nosso coração e traga realmente entendimento, discernimento. No nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, visitantes. Amém. Sejam bem-vindos. E vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Josué. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Josué 1. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse eu a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto neles está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Josué, ele foi um jovem que ele acompanhava a Moisés. Ele era um jovem guerreiro e que ele acompanhava Moisés. E Deus o chamou para ser sucessor de Moisés. E no caso, né, ele teve que realmente se esforçar através dessa palavra, tendo bom ânimo, para realmente fazer aquilo que o Senhor havia proposto, né? A promessa do Senhor propôs Canaã. Amém? Resumir um pouquinho, a Bíblia nos diz em Números, o Senhor, ele deu uma ordem a Moisés, que enviasse 12 homens até a terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra onde o Senhor havia prometido para aquele povo de Israel que ele daria para eles, né? Ele tirou aquele povo de Israel do Egito
e eles começaram a caminhar no deserto para alcançar a terra prometida. Que o que o Senhor havia prometido era o quê? Que era uma terra que manava leite e mel. Então esse povo começou a caminhar. E chegou uma época em que o Senhor pegou e falou para Moisés: você vai levantar 12 homens, um de cada tribo, e você vai enviar esses homens para que eles espiem essa terra e eles vejam como é a terra. Então Moisés pega e envia esses homens e ele fala para eles: vocês vão até essa terra, vocês vão ver se essa terra realmente ela é boa, se essa terra tem muitos homens fortes, como é o povo que habita nessa terra, se há muitas árvores ou não, se as cidades são fortes, são cidades edificadas ou não, e dessa terra vocês vão retirar um fruto e trazer. Então realmente dentro desses 12 homens foi enviado quem? Josué e Caleb. Entre os 12 existiam esses dois. E assim eles foram nessa terra, espiaram essa terra durante os 40 dias. E era o tempo das primícias das uvas. Então eles retiraram uma uva, né, como Moisés havia ordenado para que eles retirassem o fruto daquela terra. Né? E aquela terra era tão boa, né, ela realmente era aquilo que o Senhor havia prometido, que eles tiraram um galho, um ramo da videira, que havia um cacho de uva. E esse cacho de uva era tão grande, esse ramo era tão grande, que eles colocaram numa vara e 2 homens tiveram que carregar essa vara. 2 homens, então nós imaginamos, né? O nosso cacho de uva é um cachinho de uva. Vamos pegar um cachinho de uva aqui, que nós conhecemos, né? Um cachinho de uva. Agora, aquele povo, eles colheram o cacho de uva como se nós fôssemos ver o quê? Pegasse esse vaso, 2 homens carregando, colocando numa vara e carregando aquele cacho de uva. É tão grande para levar e mostrar. E quando eles chegaram lá, eles se apresentam diante de Moisés, junto à congregação, e Moisés pergunta: e aí como que foi? Eles mostraram, apresentaram a fruta, falaram assim: não, realmente, aquela terra ela mana leite e mel, porque olha que fruta maravilhosa, né? Apresentaram aquela fruta maravilhosa para eles. Só que como aquele povo de Israel era um povo medroso, um povo murmurador, um povo descrente, o que aqueles homens começaram a fazer? Aqueles homens começaram a falar: mas não tem como nós entrarmos nessa terra, porque essa terra é uma terra que tem homens muito fortes, tem homens muito poderosos, essa terra são cidades muito edificadas. Nós não temos condições de tomar essa terra para nós. E ali eles começaram a falar, até que eles fizeram o que? Eles influenciaram todo aquele povo da congregação. De uma maneira que aquele povo também começou a murmurar. Não, porque Moisés tirou nós do Egito e agora nós vamos morrer no deserto, porque aquela terra nós não vamos conseguir alcançar nunca. Porque eles eram um povo murmuradores, né? Por mais que Deus fizesse na vida daquele povo, Deus já tinha feito maravilhas, mas eles continuavam um povo que quando aparecia qualquer obstáculo, eles deixavam de crer. Eles não conseguiam crer. Eles simplesmente se deixavam levar, se deixavam influenciar por qualquer obstáculo. E em Números 14, vamos lá, em Números 14. É essa passagem onde isso ocorreu. Números 14, 1. Aleluias. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite.
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então, aqueles dois homens que foram no meio dos 12, que eram Josué e Calebe, eles creram. Eles creram realmente naquilo que o Senhor havia dito. Eles não temeram que aquela terra tinha povos poderosos, fortes, gigantes, que aos olhos carnais poderia ser impossível tomar a terra. Mas eles criam no que? Eles criam naquilo que Deus fazia. Amém? Eles criam realmente no poder de Deus. Porque Deus já tinha feito muitas maravilhas no meio daquele povo. Então bastava somente eles fazerem o que? Depositarem a sua fé para alcançar a promessa do Senhor. Aleluia. Amém? A Bíblia relata em Êxodo 12, 37 e 38, que eram mais de 600 mil homens, fora os meninos, que marcharam a pé do Egito. E somente 2 homens daquele povo entrou na terra prometida. Só Calebe e Josué. Os outros todos foram homens e mulheres murmuradores, que quebraram a aliança com Deus e acabaram morrendo no deserto. Mas Josué e Calebe não. Eles creram que realmente aquilo que Deus havia proposto, aquilo que Deus havia dito, quando Deus tirou eles do Egito, Deus falou que levaria eles para uma terra onde manava leite e mel. Eles colocaram isso no coração deles. Aquilo que Moisés ouvia de Deus e transmitia para aquele povo, Calebe e Josué acreditavam. Eles criam que realmente aquilo aconteceria. E o que nós vemos, quando nós trazemos para as nossas vidas? Nas nossas vidas, cada um de nós também temos promessas. E temos uma promessa que é a melhor delas. Que nós iremos para onde? Para junto do Senhor. Amém? Amém? Que nós teremos a vida eterna. Mas para que nós possamos chegar à vida eterna, nós também vamos ter o quê? Várias passagens nas nossas vidas. É verdade. Nós vamos ter, como esse povo, várias barreiras, vários obstáculos, várias lutas. Nós vamos ter que caminhar dia após dia. Só que nós temos que ser como? Como quem? Como Josué e como Calebe. Depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Amém? Crer que realmente aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas vai acontecer. Que se nós acompanharmos a Bíblia, nós temos aqui muitas promessas.
Mas tudo que nós vamos alcançar, vai haver um esforço da nossa parte. Amém? Nós vamos precisar de um esforço. Nós vamos realmente precisar vencer a incredulidade, porque como aquele povo era incrédulo, muitas vezes acontece com cada um de nós também. E nós temos que vencer a incredulidade. Nós temos que vencer o gigante da nossa alma. Nós temos que passar por cima de cada obstáculo que aparece na nossa frente, porque nós temos um alvo. E o nosso alvo é qual? Chegar à eternidade, ao lado do nosso Pai. Amém? Nós temos esse alvo. Então, nós temos que lutar dia após dia. É porque se nós formos deixar com que as circunstâncias dominem, nós vamos ser paralisados. Então, dia após dia, nós temos que buscar a nos renovar, a nos encher da palavra, a orar, a jejuar, a buscar o Espírito Santo. Dia após dia nós temos que estar com a palavra de Deus dentro de nós. Porque o que foi que o Senhor disse aqui para Josué? Para que ele não se apartasse. Que a palavra de Deus não podia se apartar dele. Então nós vimos aqui, né? Ele falando aqui, ó. No verso 8, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Então nós sabemos que nós só vamos prosperar e nós só vamos alcançar realmente as promessas do Senhor quando nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Se nós não cumprirmos a palavra de Deus, nós vamos nadar e não vamos chegar em lugar nenhum. Não é isso que nós queremos para a nossa vida. O que nós queremos é realmente o quê? Vencer todas as adversidades que possam vir contra nós e chegarmos realmente na terra prometida. Amém? Agora, se nós formos ver, vocês acham que Josué, ele não teve medo? Ele não teve medo porque enquanto ele estava caminhando com Moisés, o que acontecia? Ele era conduzido por aquilo que Moisés ouvia. Moisés ouvia a Deus e passava a direção. E eles tinham que somente obedecer. Ele caminhava ao lado de Moisés, mas quem ouvia a Deus era Moisés. Não era ele, era Moisés que ouvia a Deus. Só que a partir daqui, ele tem uma responsabilidade. Ele tem que ouvir Deus. Ele tem que realmente estar ciente de que aquilo que ele vai comandar aquele povo é aquilo que Deus está mandando ele fazer. Então, para que realmente os passos que ele der aconteçam, ele consiga a entrar na terra prometida que era Canaã. E a mesma coisa é para nós. Se nós não buscarmos através da palavra a leitura, se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, como nós vamos ouvir Deus? Porque essa palavra que Deus deu aqui para Josué, essa palavra é para a nossa vida também. Essa palavra é para a nossa vida. Deus está dizendo, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Se nós não formos fortes e corajosos, nós não conseguimos. Nós vamos nos deixar o quê? Abater, vamos ser paralisados, porque o inimigo vai se levantar contra as nossas vidas e nós vamos ser paralisados. Então fala para o seu irmão, ser forte e corajoso. Esforça-te e tem de bom ânimo. Amém? Porque a certeza, quando nós realmente nos esforçamos no Senhor, a certeza é a vitória. Aleluia. Amém? A certeza que nós iremos
alcançar a vitória. Mas a nossa confiança, ela tem que estar depositada na palavra do Senhor. A nossa confiança, ela tem que ser realmente depositada totalmente no Senhor. Se nós formos ver nesse capítulo aqui, nessa passagem do 1 ao 9, Deus falou para Josué 3 vezes: ser forte e corajoso. A força que Deus estava falando, ela não viria simplesmente de Josué falar: não, agora eu sou forte, agora Moisés morreu, Deus está me dando uma ordem e eu vou ser forte. Como também não é para as nossas vidas. Quando nós recebemos Jesus, nós falamos assim: agora eu vou ser forte, porque eu recebi Jesus, tenho Jesus como meu Salvador, eu vou ser forte. Não. A nossa força é através da nossa dependência ao Senhor. Amém? Se nós realmente, quando nós recebemos Jesus, nós depositamos totalmente a nossa confiança em Deus e somos totalmente dependentes do Senhor, a força do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. E nós vamos conseguir caminhar. A força também que Deus estava falando aqui, não era pelas qualificações que Josué tinha. Não era porque simplesmente Josué era um homem guerreiro, temia a Deus e caminhava com Moisés. Não era só por isso, mas era pelas atribuições de Deus. Então, através das atribuições de Deus, é que ele seria fortalecido. Também essa força era para que Josué se mantesse no foco. No foco, ele tinha que se manter no foco e não se desviar do plano que Deus tinha para a vida dele. Amém? E para nós também é dessa mesma maneira. Quando nós estamos firmados na rocha, que é Jesus, quando nós estamos firmados através da palavra de Deus, nós vamos também ter força através do Senhor para nos manter firmes, com o nosso foco nos planos de Deus para a nossa vida. Amém? Porque se nós deixarmos o nosso coração falar mais alto, nós não vamos chegar até o plano de Deus. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, nós sabemos que nós temos que focar simplesmente no Senhor. A Bíblia diz para nós em João 16:33, Jesus diz que muitas seriam as aflições dos justos, mas ele venceu o mundo. Amém? E se nós estamos em Cristo, nós também venceremos. Amém? Jesus não falou que você vai estar no meu caminho e você não vai ter aflições, você não vai ter lutas, você não vai ter dificuldades. Jesus não falou isso. Pelo contrário, ele deixou escrito: muitas serão as aflições do justo, mas eu venci o mundo. Amém? Então, se nós cremos em Jesus, se nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador, é isso que nós vamos fazer: vencer o mundo, porque Ele está em nós. Quando nós recebemos Jesus, Jesus está junto conosco. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Então nós vamos começar a ter a força de Deus, porque Ele vai nos dar, a capacitação do Senhor, porque Ele vai nos dar, e vamos começar a vencer todas as batalhas através dessa capacitação. Amém? E ser corajoso, ele também teria que ter coragem para ele não desistir. Porque se aquele povo, durante todo o tempo que eles andaram no deserto com Moisés, aquele povo foi um povo murmurador, foi um povo que queria desistir, foi um povo que hoje acreditava em Deus porque havia as manifestações do Senhor. E aí, porque eles viam a manifestação do Senhor, então eles acreditavam
e quando eles tinham que crer por eles mesmos, eles já não acreditavam, eles já queriam se parar. Então é a mesma coisa. O Josué, ele ia ter essa dificuldade. A mesma dificuldade ele ia ter, porque ele tinha que continuar conduzindo aquele povo que não cria, que murmurava, e ele queria alcançar, porque ele cria que realmente ele ia entrar na terra prometida. Ele cria que realmente que aquilo que Deus prometeu para eles quando tirou eles do Egito, Deus ia fazer. Então ele tinha que ter muita coragem para não desistir. Da mesma maneira é conosco, é a mesma coisa. O inimigo se levanta. Às vezes o inimigo usa alguém próximo de nós, que está dentro da nossa casa, para nos paralisar, para nos impedir de realmente nos posicionar na presença do Senhor. Às vezes nós estamos no nosso trabalho, aí se levanta, você está, firmado naquela, eu vou receber uma promoção, eu vou passar para outro setor, vai acontecer isso. Aí o amigo que está lá do seu lado se levanta. O inimigo vai usar quem? As pessoas que estão próximas. É as pessoas que estão próximas que o inimigo vai usar. Mas nós temos que ter essa mesma coragem para não desistir, mas para que realmente nós venhamos caminhar e caminhar na presença do Senhor. Amém? Aleluia. A Bíblia, se nós formos ver, ela é o nosso manual. Então vamos dizer, quando você entra dentro do carro, você vai num lugar que você não conhece, você faz o quê? Liga o GPS, não é? Coloca o nome da rua, e o GPS vai te levar. Então a Bíblia é o nosso GPS espiritual, amém? Quando você estiver querendo qualquer coisa que você for fazer, você não vai tomar a decisão por si próprio. Você não vai simplesmente falar, não, eu quero isso, eu vou fazer. Não. Você tem um GPS espiritual. Então você vai buscar do Senhor. Qual é a direção? Se você realmente deve ou se você não deve fazer. Porque se você não buscar essa direção, o que vai acontecer? Você vai seguir o seu próprio coração. Em Jeremias 17:9, como eu disse, está dizendo que enganoso é o coração do homem. Então nós nunca podemos seguir aquilo que está no nosso coração. Nós temos que buscar do Senhor. A nossa direção tem que ser do Senhor. Cada passo que você for dar, você vai buscar do Senhor. Eu devo ou eu não devo? O Senhor vai falar. Ele nunca vai nos deixar enganados, a não ser que nós não queremos ouvir. Quando nós não queremos ouvir, aí que nós já colocamos, não, eu quero isso, nós não vamos conseguir ouvir. Simplesmente nós vamos fazer isso, porque foi isso que nós colocamos dentro do nosso coração. Mas se nós formos falar, não, eu vou colocar aqui no GPS espiritual e vou começar a orar. E Deus vai me responder através da palavra dele. Com certeza, o caminho que o Senhor te der vai ser o caminho certo. Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado, irmão, nunca mais faça nada sem olhar, buscar no seu GPS espiritual. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, ele tem ele busca pessoas, quando ele escolhe alguém, ele tem alguns princípios que a pessoa tem que ter e tem que cumprir. Desses princípios é o quê? Estar pronto a obedecer. Porque se você não estiver pronto a obedecer, não vai adiantar o Senhor falar com você na palavra, não vai adiantar o Senhor falar com você quando você estiver num culto e você ouvir a ministração, ou quando você estiver ouvindo uma rádio, ou até mesmo você ouvindo um louvor. Não vai adiantar. Se você não tiver um coração
obediente, você não vai conseguir obedecer e ouvir a Deus. Então isso é um princípio fundamental. Você também deve aprender a ouvir a Deus. Quando você busca, aí você vai ficar lá esperando em silêncio para você ouvir realmente, não para você simplesmente se deixar levar pela emoção que está dentro de você. Você deve buscar a palavra, ter intimidade com a palavra, como o Senhor deixou aqui para Josué: não se apartar da tua boca o livro desta lei. Então, através do momento que você medita realmente na palavra, você vai ter intimidade com ela. Então, você vai conseguir juntar todas as coisas. Quando você tem intimidade com a palavra, você consegue ouvir a Deus, você consegue ter um coração obediente e você consegue caminhar. O Senhor também promete que a presença dele estará com Josué todo o tempo. E ele traz o conforto e a segurança para Josué. Da mesma maneira, hoje o Senhor fala conosco. No verso 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? No verso 9 aqui ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Amém? Então, se nós depositamos a nossa confiança em Deus, irmão, por onde quer que você andar, o Senhor estará com você. Aleluia. Amém? Amém. Por onde você estiver, o Senhor não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar. Você simplesmente tem que crer. Que se você não crer, isso não vai acontecer na sua vida. Porque a Bíblia diz o quê? Que daquele povo todo, 2 entrou na terra prometida. Porque eles não creram, né? Mas nós queremos ser como Josué, como Caleb. Amém? E realmente entrarmos nessa terra. Então nós temos que ser fortes e corajosos para obedecer os mandamentos de Deus. É fácil? Não é, né? Mas se nós tivermos no nosso coração o desejo de realmente estarmos na presença do Senhor e alcançarmos realmente a nossa salvação, nós vamos conseguir. Nós vamos ser fortes e corajosos e nós vamos obedecer os mandamentos. Amém? Amém. Porque Jesus, ele veio para nos salvar, nos curar, nos libertar, nos batizar com o Espírito Santo e nos levar para o céu, não é isso? Amém. É isso que nós cremos. Então é isso que nós vamos querer alcançar para as nossas vidas. Amém? Então nós temos que ser fortes e corajosos para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Quando nós sentirmos que a nossa vontade está querendo se sobressair mais, nós precisamos ir orar. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, me dá coragem, porque eu quero cumprir o teu plano. Eu quero realmente fazer aquilo que o Senhor tem, alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Nós também temos que ser fortes e corajosos para dizer sim para Deus e não para o diabo. Porque as coisas que o mundo nos oferece, que o diabo monta, é sempre algo muito bonito, né? É sempre algo bom, que você olha, você fala assim, acho que aquilo ali é bom, mas nós temos que ter dentro do nosso coração, o bom do diabo não é o melhor de Deus. Então nós temos que ser fortes e corajosos para dizer não. Eu não quero isso para a minha vida.
Por mais que isso aparentemente parece ser bonito, parece ser algo que vai me levar em algum lugar, eu não quero, porque eu quero cumprir o plano de Deus nessa terra. Amém? Glória a Jesus. Então, ser forte e corajoso também, para não se exaltar, porque toda capacidade vem de quem? De Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Em todos os lugares nós precisamos tomar cuidado. Às vezes a pessoa é uma pessoa muito bem sucedida, ela trabalha, ela tem um grande conhecimento na área que ela trabalha, né? Existem médicos especializados que fazem grandes cirurgias, que se tornam famosos. Isso tudo a pessoa tem que procurar administrar, para que isso não venha entrar dentro do coração dela uma exaltação. Existe também homens de Deus, mulheres de Deus, que são usadas pelo Senhor, que também precisam se preocupar com isso, para que elas não se exaltem, porque toda capacitação vem de Deus. Então temos que ser fortes e corajosos para dizer: tudo vem de Deus. Tudo que eu sou é porque eu sou dependente de Deus. Tudo que eu sei é porque Deus me capacita. Tudo que eu fiz é porque Deus me deu a visão. Amém? Nós temos que ser fortes e corajosos para isso. Temos que ser fortes e corajosos também para entender que nós não somos nada sem Deus. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos alcançar nada. Podemos até, quando a pessoa está aí no mundo, ela pode até alcançar, sabe? Mas aquilo que ela tem não gera vida. Não gera vida dentro dela. Porque muitas vezes, quando nós também estávamos nesse mundo, nós tínhamos alegrias passageiras, né? Parece que tudo, que maravilha, eu tenho, não é porque é Deus, não é porque quando nós chegamos à presença do Senhor, nós começamos a perceber a diferença de uma alegria que nos preenche, de uma alegria que nos conforta, de uma alegria que nos traz paz, de uma alegria que nos dá vida, do que uma alegria quando nós estávamos no mundo, que hoje estamos alegres porque saímos, porque encontramos com pessoas, porque fizemos determinadas coisas, e quando nós vamos dormir, que você chega lá dentro do quarto, cadê? Quantas pessoas nós não conhecemos que estão nesse mundo, que às vezes bebem, se drogam, se prostituem, e aquela alegria, eles fazem aquilo para viver aquele momento, mas quando eles entram dentro de casa, eles se sentem os piores. Porque nós conhecemos pessoas assim, que quando elas vão falar algo, elas estão tristes, elas choram, elas estão se sentindo vazias. Mas quando realmente nós estamos na presença do Senhor e cremos que tudo nós podemos, porque Deus é que está conosco, essa alegria é duradoura. Amém? Essa alegria, ela não se acaba. Essa alegria, ela é uma vida dentro de nós, porque Jesus nos dá essa alegria. Amém? Nós também temos que ser fortes e corajosos para não nos tornarmos religiosos. Isso nós temos que lutar constantemente, porque existe um espírito de religiosidade que quer realmente dominar nossas vidas. Então nós temos que ser fortes e corajosos para lutar contra esse espírito, né? Nos enchendo, nos renovando dia após dia e não nos deixando cair na rotina, porque senão o que acontece?
Se você se deixa levar pela rotina, você não lê mais a Bíblia, não ora mais, não busca mais, só vai na igreja os dias que tem culto, né, naquela reunião, vê os irmãos, ai que legal, volta para casa e continua do mesmo jeito. Então acaba entrando o quê? Esse espírito de religiosidade dentro da pessoa e atrapalhando os planos que Deus tem para ela alcançar. Temos que ser fortes e corajosos para proclamarmos as boas novas do Senhor. Que muitas vezes as pessoas ficam tímidas, ficam com medo de chegar e falar realmente do amor de Deus. Mas o Senhor, Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para que realmente nós fôssemos testemunhas de Cristo nessa terra. Ele nos chamou para que nós chegássemos para a pessoa e, vendo aquela pessoa numa situação difícil, falasse assim: querida, Jesus te ama. E Jesus tem uma nova vida para você. Então nós temos que ser fortes e corajosos. Temos que ser fortes e corajosos para discernir os sentimentos e as emoções, para não sermos levados por eles. Temos que ser fortes e corajosos para sempre estarmos em comunhão com Deus. Porque se nós não formos fortes e corajosos para isso, nós vamos perdendo a comunhão. Como eu já disse, você vai deixando hoje, vai deixando amanhã, vai deixando depois de amanhã, aí depois hoje também estou cansada, hoje eu estou isso. Quando você vê, você perdeu a comunhão. Temos que ser fortes e corajosos para guardar o nosso coração de mágoas e de ressentimentos. Porque não é fácil, né, você caminhar dessa maneira. Às vezes acontece algo que entra aquela setinha. Se você não se levantar e realmente falar: Senhor, me cura, Senhor, me limpa, Senhor, tira esse sentimento de mim, ser corajoso realmente para começar a orar e clamar isso para Deus, você acaba se deixando abater, deixando com que esse ressentimento domine a sua vida. Nós temos que ser fortes e corajosos para entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é uma luta espiritual. Dia após dia é uma luta espiritual. É uma luta contra a potestade e espíritos malignos. Porque eles sempre vão estar querendo nos tirar do foco, nos tirar do alvo, que é buscar o Senhor. Nós também temos que ser fortes e corajosos para reconhecer quando cometemos erros. Assumirmos realmente: eu errei, mas eu quero me corrigir e pedir para Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero mais errar, eu não quero mais ficar nessa situação. Temos que ser fortes e corajosos para realmente colocar em prática a palavra de Deus, para podermos ser bem-sucedidos. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos alcançar o que Deus tem para nós. Nós temos que temer realmente a Deus, viver uma vida de santidade. A nossa vida, ela é uma vida que tem que ser de santidade dia após dia. Em 1 Pedro 1,15, o Senhor fala que nós somos santos, como Ele é santo. Pedro 1,15. Em 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver,
Temos que servir a Deus com fidelidade e com integridade, amando ao Senhor de todo o nosso coração e amando ao Senhor sobre todas as coisas. Então, se nós nos colocarmos realmente dessa maneira, buscando realmente o Senhor, né? Obedecendo a palavra de Deus, sendo forte e corajoso, crendo que realmente Deus vai fazer e que nós somos dependentes dele, que nós não estamos seguindo a Deus simplesmente pelas nossas qualidades. O que nós fazemos não é pelas nossas qualidades, mas é pelas atribuições de Deus, colocando o nosso foco em realmente não nos desviar dos planos do Senhor, e que o Senhor nos capacita dia após dia para vencermos as batalhas, nós vamos alcançar também a nossa promessa. Assim como Josué, como Caleb, alcançou a promessa de entrar na terra de Canaã, porque depois que eles andaram de novo mais 40 anos, eles entraram nessa terra, nós também vamos entrar, nós também vamos alcançar, nós também vamos viver uma vida abundante, né? Não só na eternidade, mas como aqui também nessa terra. Amém? Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor e cremos naquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, nós também viveremos nessa terra uma vida abundante. Amém? Nós viveremos realmente aqui algo sobrenatural que Deus tem para cada um de nós. Então, o que o Senhor quer realmente é que nós nos coloquemos como pessoas obedientes, venhamos nos abrir o nosso coração, não nos influenciarmos por aquilo que acontece ao nosso redor, não nos deixar influenciados por aquilo que Satanás lança nas nossas vidas, mas nós temos que nos posicionar, nos colocarmos como guerreiros, como servos e servas de Deus, que amam a Deus sobre todas as coisas e que realmente querem e vão se focar no plano que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos realmente essa vida abundante. Ele não deu simplesmente a vida dele porque Ele falou assim, Deus mandou fazer, eu vou lá, vou me entregar. Não, Ele fez isso porque Ele cria também que haveria um povo que iria crer nele. Mesmo que quando Ele estava caminhando nesse mundo, havia aqueles incrédulos, havia os que acompanharam e havia os incrédulos, haviam aqueles que quiseram ir até chegar ao ponto de crucificá-lo. Mas Ele falou, eu sei que tem um povo que vai me ouvir, tem um povo que vai me seguir. Tem um povo que vai abrir o seu coração e vai falar, eis-me aqui, Senhor. Amém? Então foi por isso que Ele foi, Ele obedeceu, Ele cumpriu, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, nós pudéssemos estar na presença do Senhor, sendo fortalecidos, sendo renovados, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para que nós pudéssemos ver estas pessoas que estão perdidas no mundo e dizer para eles, Jesus te ama. Aleluia. E Jesus tem uma vida abundante para você. Amém? Foi para isso que Jesus se deu. Foi para isso que Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Porque Ele amava a cada um de nós. Amém. Ele amava a minha vida, Ele amava a sua vida. E Ele falou assim, não, existe um povo que um dia vai estar lá no bairro de Itapejica, ouvindo a minha palavra porque me ama, porque realmente quer cumprir os planos que eu tenho para fazer na vida deles. Amém? Então foi para isso que realmente Ele também nos chamou, para que nós testemunhássemos do amor dEle e testemunhássemos nessa terra aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Amém? Então vamos nos colocar em pé, né? Vamos ser fortes e corajosos
Pergunta aí para o irmão que está do seu lado. E aí, irmão? Você quer ser forte e corajoso? E seguir realmente